na última aula, nós tratamos de oscilações forçadas sem amortecimento. Essas oscilações forçadas sem amortecimento nos conduziram a uma solução que não é física, né, na situação de ressonância. Certo? Nós vimos, né, que as oscilações forçadas sem amortecimento conduziam a uma solução do tipo x igual a f0 sobre m, ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega t. Não foi isso que a gente escreveu? A gente não chegou a tratar do oscilador forçado. Não chegamos nem a começar. Ok, tá bom. Então, passinho para trás. Ou melhor, nosso lema aqui não é suspense ao invés de surpresa? Não é? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é isso aqui. Tá? Então, tudo o que eu falei, nós chegamos na última aula à conclusão de que o oscilador forçado sem amortecimento conduzia a uma solução não física. Não tem problema, essa é a conclusão. A questão agora é saber como que a gente chega nessa conclusão. Tá? Na situação que a gente chama de ressonância. Bom, então o que nós vimos foi como que a gente resolve um sistema que, dado uma condição inicial, evolui no tempo. Foi isso que a gente viu. Bom, é isso que acontece em qualquer sistema físico. A gente sempre parte de uma condição inicial, deixa o sistema evoluir sem interagir com o sistema. Vocês acham que esses dispositivos que vocês carregam no bolso funcionam dessa maneira? Para a felicidade de vocês, não, né? Tem interação até mais frequente do que deveria, né? Tem forças externas que ficam tentando colocar os componentes desse sistema para oscilar o tempo inteiro. Perturbações, né, nesses sistemas cujo nome é bem apropriado, são perturbações, que a gente até agora não tratou. Bom, então o que a gente vai fazer nas próximas aulas é justamente tratar sistemas em que a gente tem uma perturbação externa. Isso aqui vai ser, até certo ponto, a conclusão da nossa aula de hoje. Como é que a gente chega nessa conclusão? Quantos de vocês já ouviram falar da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos? Alguns de vocês devem ter visto, inclusive, um vídeo dessa ponte, né? Vocês sabem o que aconteceu? A ponte foi construída nos anos 40 do século passado. E por conta dos engenheiros que desenharam essa ponte, eles deixaram de levar em consideração uma perturbação externa sobre qualquer ponte, em particular essas pontes de vão livre, que é a força dos ventos. E o vento, eventualmente, vai excitar modos de vibração do sistema. Vamos lá. Idealmente, uma ponte é um sistema em equilíbrio, estável, não é isso? A gente já sabe que qualquer sistema na vizinhança do equilíbrio estável se comporta como um oscilador harmônico. Então, as tensões nessa ponte vão determinar como é o comportamento próximo a uma situação de equilíbrio estável e vão determinar, por exemplo, frequências que a gente chama de frequências naturais de vibração. Se eu vier excitar um sistema desses com uma frequência próxima da frequência natural de vibração, o que acontece é aproximadamente isso aqui. Se isso é a frequência da minha força externa, se a frequência da força externa é muito próxima da frequência original do sistema, a amplitude cresce muito. É claro que vocês observam aqui, quando eu disse que não era físico, eu posso levar a sério a solução desse sistema para ômega igual a ômega zero? Não, né?
Fisicamente, se eu tiver um sistema, um oscilador harmônico, um sistema massa-mola, e eu vier com uma força externa, eu posso excitar o sistema com uma força cuja frequência corresponde exatamente à frequência ω0, ou muito próxima da frequência ω0, tão próxima quanto eu queira? Posso, né? Então isso quer dizer que uma situação física realizável não é bem descrita pela solução que nós vamos obter na aula de hoje. A solução que a gente vai obter na aula de hoje é o primeiro passo para resolver um problema um pouco mais completo de um sistema ao mesmo tempo forçado e amortecido. Então o que a gente fez foi começar com força restauradora. Nós começamos com a força restauradora, então da forma F restauradora igual a menos Kx. A gente introduziu uma segunda força, que é uma força dissipativa, F dissipativa igual a menos alfa x ponto. E agora a gente vai introduzir uma força externa, F externa, igual a uma certa função do tempo. Tá? Bom, na aula de hoje, a gente vai desconsiderar a segunda força, tá? Para ir tratando do problema em passos. Tá? A gente primeiro tratou a situação em que a gente só tinha essa força, depois a gente tratou a situação em que a gente tinha essa e essa, agora a gente vai tratar essa e finalmente, na aula que vem, a gente vai tratar as três juntas. Tá? O que a gente observa disso que nós vamos obter como solução na aula de hoje, o que a gente observa disso é que se a gente tiver ômega muito próximo de ω0, a gente não tem direito de desprezar essa contribuição aqui. Tá? Então vamos lá. Se eu tiver apenas a força restauradora e a força externa, como é que eu formulo a dinâmica desse problema? Segundo a lei de Newton, né? Se eu quiser escrever a segunda lei de Newton, eu vou ter m x dois pontos igual a menos kx mais f de t. Significa que agora a minha equação diferencial é x dois pontos mais ω0 ao quadrado x igual a f de t sobre m. Como é que a gente faz a zoologia dessa equação agora? Isso é uma equação diferencial ordinária, de segunda ordem, linear, a coeficientes constantes, não homogênea. Essa é a diferença em relação ao que a gente tratou até aqui, não é? Tem um termo aqui diferente de zero, que não depende nem de x, nem de derivadas de x. Por isso a gente diz que é uma equação não homogênea ou inhomogênea. A gente já resolveu alguma equação inhomogênea aqui? Um bit de informação. 0 ou 1. Sim ou não? Hã? Essas são as piores perguntas? Não, tem perguntas bem piores. Essas, as piores, a gente deixa para a prova. Sim ou não? A gente já tratou de alguma equação diferencial inhomogênea? Puxa vida, vocês nem perceberam, né? Sim, nós já tratamos de uma equação inhomogênea. A gente tratou, vamos lá, o que significa uma equação inhomogênea? Significa que tem uma força externa. A gente não tratou de uma equação do oscilador harmônico com força externa? Esse sistema aqui não é um oscilador harmônico com força externa, gente? Não é? Tem a força-peso, né? É uma força externa. Tá bom. Então nós já tratamos de uma situação com força externa. Só que a situação que a gente tratou com força externa era a dependência temporal mais simples possível. Qual é a dependência temporal mais simples possível? Ótima resposta. Nenhuma. A dependência temporal da força externa que nós tratamos era nenhuma. A força-peso é uma força constante. O
que a gente fez com a força constante? A gente mudou a variável, né, e com a mudança de variável, a gente simplesmente tem um deslocamento do ponto de equilíbrio. Só isso, né? Se a força depende do tempo, vai ser um pouquinho mais sofisticado do que simplesmente um deslocamento da posição de equilíbrio. Pode até ser que a gente pode até, se quiser, tratar como um deslocamento da posição de equilíbrio, né, porque é o que acontece com uma força constante, só que esse deslocamento da posição de equilíbrio vai ser dependente do tempo. Então, para tempos muito curtos comparados com o tempo de evolução da força externa, a gente poderia criar, por exemplo, uma solução numérica, né, para resolver o problema. Certo? Nesses tempos ultra curtos, a gente simplesmente consideraria a evolução com uma posição de equilíbrio deslocada por conta daquela força externa, não com aquele determinado valor. Vocês concordam que, em princípio, isso deveria ser uma estratégia que permitiria resolver qualquer problema, para qualquer dependência da força externa? Uma abordagem numérica. Em princípio, isso deveria funcionar. O que nós vamos fazer aqui é, primeiro, mencionar o que é a abordagem geral para qualquer f de t, a abordagem, e uma vez que a gente, né, sabe qual é a ideia dessa abordagem, nós vamos considerar apenas funções f de t como uma dependência específica, tá? Porque é fácil de resolver. E, enfim, eu posso mencionar para vocês que é possível estender o que a gente vai fazer para qualquer função. Tá? Bom, o que é a abordagem geral para f de t? Qual vai ser a solução geral de uma equação desse tipo? O que eu preciso para achar a solução geral de uma equação desse tipo? Seno e cosseno. Qualifica um pouquinho melhor isso. Por que a gente tratou de funções seno e cosseno na situação das oscilações livres? Porque a segunda derivada é igual a zero derivada. Não, eu quero um pouquinho mais geral que isso. Que tanto pode ser seno quanto pode ser cosseno, né? Por que a gente falou de seno e cosseno? Hã? Porque dá na mesma não é o suficiente. Seno não dá na mesma que cosseno. Mas é por aí. Por que a gente falou de duas funções e não apenas uma delas? Não é uma equação diferencial de segunda ordem, gente. A equação de segunda ordem não envolve duas constantes arbitrárias de integração? Então, a solução geral dessa equação vai envolver uma superposição de duas funções independentes, seno e cosseno, no caso das oscilações livres. Tá? Com duas constantes que me garantem essa superposição, essas constantes são ajustadas pelas condições iniciais. Tá? Se eu tivesse uma equação diferencial de terceira ordem, o que aconteceria? Eu precisaria, para achar a solução geral, de três funções independentes, porque eu tenho direito, ou eu preciso, de três constantes arbitrárias para conseguir resolver completamente a equação. Uma equação de terceira ordem, três integrações. Cada integração me dá uma constante de integração. Essa equação também é uma equação de segunda ordem. Logo, para resolver a equação e achar a solução geral dela, eu também vou precisar de duas soluções independentes. Tá? Só que o que tem de interessante aqui é o seguinte. Seja xh de t solução da equação homogênea, ou seja, xh dois pontos mais ômega zero ao quadrado xh igual a zero. Tá? Se agora eu tiver uma função qualquer xp de t específica, se essa função for solução da equação diferencial ordinária inhomogênea, então xh mais xp é solução
da equação inhomogênea. Por que vale isso? Porque a equação é linear, né? Então, quando eu pegar e fizer a segunda derivada de xh mais xp, isso é a soma das segundas derivadas. Quando eu fizer ômega zero ao quadrado vezes xh mais xp, né, eu decomponho isso e eu posso escrever para isto aqui, eu posso separar xh dois pontos mais ômega zero ao quadrado xh mais xp dois pontos mais ômega zero ao quadrado xp vai ser igual a f de t sobre m, e vai ser igual a f de t sobre m porque a parte homogênea justamente contribui com zero nessa soma. A equação é homogênea. Tá certo? Por que eu estou chamando a solução xp? Por que eu escolhi esse índice p? Porque essa solução aqui, se xh é a solução geral da equação homogênea, ela já envolve duas constantes arbitrárias, não é? Quantas constantes sobram para a solução xp? Ótima resposta. Nenhuma. A solução xp é uma solução particular da equação. Se eu somo a essa solução particular a solução geral da equação homogênea, eu tenho a solução geral da equação inhomogênea. Então, a solução geral corresponde à soma da solução geral da equação homogênea com uma solução particular da EDO inhomogênea. Ok? As duas constantes arbitrárias já estão lá. Então, a boa notícia é que a gente já sabe quanto vale xh de t, a gente só precisa definir quanto vale xp de t. Ok? Bom, então isso é o procedimento geral. A gente sempre consegue achar essa função xp de t, qualquer que seja f de t? Não é tão fácil assim. Eu sugeri um procedimento que é o procedimento de integração, de resolução numérica. Né? A gente reduz o problema a uma sucessão temporal de equações diferenciais em que a força externa é constante, e isso a gente já sabe resolver, isso só desloca, né, a posição de equilíbrio, e a gente pode fazer isso, né, nesses intervalos e ir calculando em função do tempo. Tá? Bom, isso é uma possibilidade. Tem uma outra possibilidade que está associada ao tratamento de f de t harmônica, o que significa f de t igual a um certo f0 cosseno de ômega t. Tá? Então agora a gente está aplicando uma força harmônica ao nosso sistema e a gente quer estudar o efeito dessa força harmônica sobre o sistema. Isso aqui vocês podem olhar e dizer assim, mas então, puxa vida, é ultralimitado o que a gente vai fazer aqui, né? A gente só vai considerar essas forças harmônicas. A gente não vai conseguir tratar uma força com uma dependência temporal qualquer. Bom, eu não sei exatamente até onde vocês vão em termos de tratamentos matemáticos nas disciplinas de vocês aqui na Poli. Não sei se vocês vão fazer uma coisa que se chama análise de Fourier. A análise de Fourier corresponde essencialmente a pegar uma função com uma dependência temporal qualquer e decompor essa função numa soma de funções harmônicas, numa série de funções harmônicas, chamada série de Fourier. A gente consegue, em princípio, escrever qualquer função com qualquer dependência temporal como uma soma de funções harmônicas. Ora, como as equações aqui são lineares, então, em princípio, a gente poderia generalizar isso aqui, tratar cada componente de Fourier independentemente e aí somar os resultados. Ok? Então, isso só para dizer que o tratamento, embora pareça muito particular para uma dependência temporal específica, essa dependência temporal específica é extremamente útil para tratar qualquer dependência temporal. Ok, então vamos tratar esse problema aqui